Caros colegas senadores, nossos convidados, que saúdo com muita alegria, parlamentares, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Desde o dia 1º de novembro, o Congresso Nacional e outros prédios espalhados pelo Brasil se iluminam de azul. E qual é o motivo? Assim como o Outubro Rosa, que chama a atenção da sociedade à prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, da mesma forma, mobiliza também a sociedade para informar, esclarecer e ajudar na prevenção ao combate ao câncer de próstata, um dos que mais mata homens no Brasil e no mundo. Prevenir é sempre um bom e eficaz remédio. Esse é o motivo desta sessão solene, mas não apenas esse. Tenho dito que os homens muitas vezes se preocupam mais em levar o seu carro para fazer a revisão do que com a própria saúde e fazer um diagnóstico ou fazer a sua avaliação anual ou semestral, se for o caso. E o Novembro Azul, a mobilização trazida ao Brasil com muita criatividade, com muito talento e com muito comprometimento pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, presidido pela Marlene Oliveira, este movimento ocorre no mundo inteiro, mas aqui ele trouxe a criatividade brasileira. Em outros países tem um outro jeito de chamar a atenção para os homens, mas aqui segue, eu penso que com muito simbolismo, porque nós temos o Outubro Rosa, que é na prevenção ao câncer de mama, em que este prédio, a sede do Congresso Nacional e tantos outros, em Brasília, capital da República, e fora outras capitais, se iluminam de rosa, novembro se ilumina de azul. E o objetivo é o mesmo, prevenir. No rosa, muito feminina a cor, para o Outubro Rosa do câncer de mama, que mata muitas mulheres, especialmente no meu estado, do Rio Grande do Sul, e o Novembro Azul ao câncer de mama. Isso está, sempre que nasce um bebê, e a mãe já prepara a roupinha cor-de-rosa e a roupinha azul para dar esse simbolismo. E quando ainda não foi, ela bota um amarelinho ou um branquinho, que não tem nenhum problema. É uma forma também de fazer uma identificação da criança que está nascendo. Assim é que a busca de um urologista pelos homens é fundamental. O câncer de próstata é, no Brasil, o mais comum entre os homens, segundo dados mais atualizados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Todos os anos são registrados quase 70 mil novos casos dessa doença. Isso significa, na prática, que a cada hora, 7 brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata. Um número elevado e que preocupa a todos nós. E por isso também os cumprimentos e a homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida por concentrar o seu esforço nessa prevenção. No meu estado, o Rio Grande do Sul, está entre os estados onde essa doença é mais comum e mata mais os homens gaúchos. Apesar do avanço na pesquisa científica, a ciência não encontrou, até agora, fatores de risco específicos do câncer de próstata, tornando assim a prevenção uma tarefa bastante difícil e cada vez mais necessária e oportuna. Em 2013, por exemplo, o câncer de próstata matou mais de 13 mil pessoas no Brasil. Já no ano anterior, em 2012, essa doença foi a que mais matou homens no meu estado do Rio Grande do Sul. Por isso, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia: homens a partir dos 50 anos ou 45 anos devem consultar o urologista ao menos uma vez por ano. Aqueles com histórico familiar da doença devem fazer a primeira visita mais cedo, aos 45 anos de idade. As evidências dos estudos internacionais reforçam a necessidade de nos atentarmos para essa doença grave. Estimativas da Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer e da Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostram que o câncer, de modo geral, continuará aumentando nos países em desenvolvimento e crescerá ainda mais em países desenvolvidos se medidas preventivas não forem amplamente ampliadas e tomadas.
ou aplicadas da mesma forma. De acordo com os estudos, os tipos de câncer mais frequentes na população masculina têm sido os de próstata, pulmão e colo, e também do reto. Por causa do crescimento e o envelhecimento da população, estima-se que em 2030 surgirão mais de 21 milhões de novos casos de diversos tipos de câncer e desses, mais de 13 milhões não terão final feliz, serão fatais. As pesquisas científicas tentam desvendar os mistérios do câncer. Uma descoberta realizada há 15 anos levou um pesquisador da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a desenvolver uma pesquisa que pode resultar em vacina para o controle do câncer de próstata. Ao misturar uma substância chamada modulador do sistema imunológico em algumas células doentes, o médico Fernando Kreutz conseguiu fazer com que células que antes ficavam escondidas no sistema imunológico, no organismo, mudassem de cor e se tornassem visíveis. Foi uma descoberta muito importante, porque nosso sistema de defesa não consegue enxergar a célula com tumor. Quando se passa a enxergar essa célula doente, como foi notado na pesquisa, fica mais fácil ao sistema imunológico criar mecanismos para atacar a célula doente e combatê-la. Graças a essa descoberta, esse pesquisador começou a produzir uma vacina usando células doentes retiradas do próprio paciente. As células são reproduzidas em laboratório, bombardeadas com radiação e morrem. A estrutura celular, já sem o câncer, recebe então a substância moduladora e é aplicada no paciente como vacina, ajudando assim a destruir os tumores. Desde 2002, esses testes clínicos para a vacina começaram. Naquela época, um grupo de 48 homens, com idade média de 63 anos, foi selecionado e o resultado foi surpreendente. 22 homens fizeram o tratamento convencional apenas com radioterapia e hormônios, enquanto os outros 26 receberam também as doses dessa vacina. Depois de 5 anos, a avaliação mostrou que no primeiro grupo, 48% dos homens estavam com a doença indetectável, ou seja, aparentemente curados. No grupo que tomou a vacina, esse índice saltou para 85%. Ainda não há data para ajudar no controle do câncer de próstata seja produzida. Não há data para a produção dessa vacina. Outras pesquisas de combate ao câncer têm sido feitas em todo o mundo. No Brasil, porém, faltam critérios atualizados para que esses estudos cheguem, de fato, às prateleiras das farmácias em forma de medicamentos testados e comprovados. Por isso, a importância de criarmos condições legislativas, inclusive para modernizar e desburocratizar os testes clínicos no Brasil, como prevê o projeto de autoria dos senadores Valdemir Moca, Walter Pinheiro e meu, em debate nesta Casa, o PLS 200 de 2015. Amanhã, como eu disse, inclusive uma audiência pública ocorrerá na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática para debater esse projeto de lei que lá naquela comissão tem a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira. O caso da fosfetanolamina sintética, produzido pela USP, que ganhou o noticiário nacional, depois de ter sido apontada como revolucionária no tratamento do câncer, é emblemático e reforça a necessidade de políticas públicas de combate ao câncer, além das campanhas de mobilização de prevenção a essa grave doença. A luta contra o câncer só será vencida se toda a sociedade se envolver com ações que promovam realmente o diagnóstico precoce e a cura dessas doenças. Aliás, não é só o câncer. A sociedade precisa ter a consciência clara da sua responsabilidade. Agora que chegamos no período do verão, a dengue, que continua matando no Brasil, é sim um esforço de todos nós, no sentido de combater o mosquito transmissor dessa doença, que a cada dia cria uma variação diferente, tornando mais grave a própria doença e levando a óbito muitas pessoas em todas as regiões do Brasil. Ela não tem classe social, a dengue não tem classe social, ela não escolhe, ela está onde nós descuidamos, dentro de um apartamento da classe A, do apartamento da classe B, da classe C, da classe D, aonde estiver o ambiente favorável ao mosquito, ali estará
a possibilidade da contaminação. E quantas pessoas estão internadas aqui em Brasília por conta do ataque do mosquito e também por ter contraído a dengue. Então, o câncer, a dengue, todas as outras doenças, é uma responsabilidade nossa. Não basta dizer que as autoridades do Ministério da Saúde, da Delegacia, da Secretaria da Saúde, ela é um esforço nosso. A autoridade tem, sim, uma responsabilidade principal, que é liderar os movimentos, é ativar, dar condições para que organizações não governamentais, entre as quais o Instituto Pela Vida, lado a lado pela vida, possam desenvolver com muita capacidade a sua expertise na promoção e na prevenção. Mas a sociedade precisa se envolver e se conscientizar. Hábitos saudáveis, no caso das mulheres, cuidado com todas as questões que levam a risco, a questão do fumo, a questão da bebida, a questão das drogas, as drogas ilícitas, porque remédio também é uma droga. Então, as drogas ilícitas, aquelas que fazem mal, o crack, a cocaína, a maconha, todos eles. Então, nós temos que ter esse cuidado como responsabilidade coletiva de todos. E é com essas palavras que eu encerro esta manifestação, renovando aqui o desejo e os cumprimentos e a homenagem ao Instituto Lado a Lado pela Vida, à liderança da Marlene Oliveira, pelo que vem fazendo em favor dos pacientes brasileiros. E também na prevenção, não só do câncer de próstata com o Novembro Azul, mas de outras doenças.